A prova de vida do Estado do Rio Grande do Norte, a gente suspendeu a partir de março de 2020, certo? Quando começou a pandemia. Então, como o nosso público ele é um público eminentemente idoso, né? A grande maioria é idosos, que é aposentados, né? A maioria de aposentados e pensionistas, certo? Então, por uma questão de segurança sanitária mesmo, tanto para o próprio servidor que recebe o usuário, quanto para o próprio usuário, a gente resolveu suspender a prova de vida, certo? E aí foi aguardando que houvesse um arrefecimento nessa questão da pandemia. Como isso não aconteceu, a gente adiou até junho, quando a gente começaria, e teve aí esse pico novamente, a gente estabeleceu que recomeçaria no mês de setembro, certo? Então, a gente está lembrando que quem faz aniversário até o mês de agosto está dispensado de fazer esse ano, e o servidor que completa aniversário, o aposentado e pensionista, que aniversaria a partir do mês de setembro, então ele vai vir fazer a prova de vida. Esse servidor, os anteriores, ele vai aguardar, a gente vai ver ainda o que é que vai fazer, se deixa para o próximo ano, ou se a gente vai inserindo à medida que a situação sanitária for melhorando também. Então, por enquanto, está definido que a partir de setembro, os servidores que aniversariarem a partir do mês de setembro. E essa prova de vida ela vai ser feita presencialmente, no caso de Caicó, por exemplo, que tem o Instituto de Previdência, os servidores procuram o IPERN de Caicó e da região do Seridó também, é assim? Essa prova de vida, ela tem que ser feita presencial, né? Porque, como o próprio nome está dizendo, a demonstração de que a pessoa se encontra viva ainda, né? Por que é que a Previdência, não só o IPERN, mas toda a Previdência do mundo, ela faz esse tipo de verificação? Porque a Previdência ela é um dos segmentos onde se tenta mais burlar, onde tem mais tentativa de fraude, na Previdência. Pra você ter uma noção, existem casos em que o servidor falece, né, ou o pensionista falece, e os familiares não informam o óbito. Às vezes, alguns até nem registram o óbito, deixa para registrar fora do prazo, e nesse intervalo fica recebendo o valor que é depositado. Se o IPERN não tem conhecimento, ele vai continuar depositando mensal. E a família os familiares ficam recebendo. Quero lembrar, nessas situações que existem, né, e isso não são poucas, não é raro, certo? Que isso é crime, constitui crime, está previsto lá no Código Penal. O IPERN tem o setor de fiscalização, então o IPERN finda descobrindo, não passa tanto tempo assim, e essas pessoas que ficaram recebendo, elas respondem por crime, certo? Receber a remuneração de alguém que já faleceu é crime de falsidade ideológica, está se passando no banco pela pessoa, certo? Então, se o IPERN, a pessoa vem aqui e informa, quem viver numa situação dessa pode apresentar aqui esse certidão de óbito, e o IPERN negocia a restituição do que foi recebido. Caso deixe para o IPERN descobrir por si, o IPERN manda a informação para o Ministério Público, é instaurado o processo crime, e aí, mesmo que a pessoa devolva o dinheiro, ainda assim vai continuar respondendo ao processo crime. No caso, quem responde ao processo crime são familiares próximos daquela pessoa que faleceu, é assim? Exatamente, os familiares que ficarem recebendo, né? Até mesmo porque esse recebimento ele é feito em caixas eletrônicas, e todo caixa eletrônico ele tem uma câmera, certo? Todo. Então, só na hora que se descobre, se pedir ao banco, ele vai passar as imagens, né? E essas imagens vai detectar quem foi. Então, não tem nem como a pessoa dizer que não foi ela. Vai estar lá o dia, a hora, e vai estar a pessoa, né? Então, por essa razão é que se faz presencial. É claro que em situações excepcionais, como no caso daquele servidor que se encontra acamado, se encontra enfermo, sem nenhuma possibilidade de locomoção, então, nesse caso, o IPERN disponibiliza uma equipe, pode ser feito o recadastramento com a procuração, e aí o IPERN disponibiliza uma equipe que vai lá fazer a visita em loco à pessoa que está sendo recadastrada ou fazendo a prova de vida. Esses crimes aqui no Rio Grande do Norte são recorrentes? Aqui na região do Seridó, por exemplo, tem casos? Não, teve casos aqui em Natal, teve em Areia Branca, teve em Mossoró, certo? Inclusive aqui em Natal ele culminou até com prisão em flagrante, né? E aí, mas em todas as regiões do estado, sempre tem acontecido das pessoas estarem recebendo. E aí, quando a gente detecta que chama a pessoa, em regra, a pessoa faz uma composição, devolve, a gente faz um parcelamento, não pode ser muito longo também, mas a gente faz em regra o parcelamento, as pessoas devolvem, então, se a pessoa devolver, a finalidade do Instituto
não é escandalizar, é receber, é se ressarcir daquele prejuízo. Então, nesse caso, a gente não baixa para o Ministério Público. Só naqueles casos, às vezes, a pessoa recebeu e ainda bota uma certa dificuldade e tal. Então, quando a coisa parte para esse ponto, a gente manda para o Ministério Público e o processo crime é instaurado. No caso dos servidores que o senhor falou de agosto para trás, né, contando agora, por exemplo, com junho e julho, essas pessoas terão que fazer a prova de vida relativa a esses anos ou agora segue uma nova prova de vida contando de setembro para frente? Não, todos os servidores que não fizeram, desde 2020, desde março de 2020, fevereiro, março, quando a gente suspendeu, certo? Quando eles vierem fazer o recadastramento, vão recadastrar com retroatividade, inclusive esse tempo, né? Porque se a gente recadastrar só daqui para frente, vai ficar em aberto o passado e ele pode ter o pagamento suspenso. Então, à medida que chegar, a gente já sabe, começou a recadastrar em setembro. Então, a partir de setembro, a gente sabe que aquele que vier, ele vai recadastrar com relação a 2020, 2021, certo? Quem tiver de setembro para trás, então, certamente só fará isso em 2022. Até lá, não tem risco de suspensão do pagamento. Depois disso, aí sim, ele, se não recadastrar, terá o pagamento suspenso. O recadastramento, ele anda associado junto aí com a prova de vida, é assim? Porque a prova de vida, quando a pessoa vem fazer a prova de vida, então a gente aproveita para recadastrar também, porque, em regra, as pessoas têm mudado de endereço, pelo menos, né? Então, as pessoas têm mudado de endereço, no recadastramento a gente precisa saber se, no caso do pensionista, se continua solteiro, né? Se não tem nova relação marital, a gente precisa saber a questão do endereço, né? Lembrando que a falta de um endereço, ela pode ser já a suspensão do pagamento. Às vezes o IPERN precisa, por alguma razão, às vezes até uma denúncia, a fiscalização, ele vai no local onde determinado pensionista, por exemplo, diz que reside, e quando chega lá não encontra esse pensionista. Então, se isso acontecer, ele vai ter o pagamento suspenso, porque manter o cadastro dele atualizado é uma obrigação dele, servidor. Se a gente não acha esse servidor, aliás, esse pensionista, né? Se a gente não acha esse pensionista no local onde ele está indicando, então é um indício de que pode haver alguma coisa errada ali. E esse pagamento é suspenso. Portanto, quando ele vem fazer a prova de vida, a gente aproveita e já recadastra com todas as informações novas. Tanto é que, para fazer essa prova de vida, ou recadastramento, porque é tudo num momento só, a gente exige que traga um comprovante de residência atualizado, certo? E sempre isso ocorre na data de aniversário, no mês, na data não, no mês de aniversário do aposentado ou pensionista. E, no caso, esse trabalho de recadastramento, prova de vida, no caso aí do IPERN, é só para servidores inativos e pensionistas? O IPERN, a responsabilidade dele é só pelos inativos, né? Os inativos englobam aposentado e pensionista. Então, essa prova de vida a gente faz com essas pessoas. O servidor ativo, ele não precisa de fazer essa prova de vida, porque subtende-se que ele está indo todo dia trabalhar, né? Então, se ele faltou o trabalho, ele vai sofrer um processo de abandono de cargo depois de 30 dias e tal. Então, ele, obviamente, está todo dia no trabalho, não tem por que ele comprovar que está vivo, certo? E aí, periodicamente, se faz o recadastramento geral, mas esse recadastramento ou prova de vida de que a gente está falando aqui do IPERN é só para aposentado e pensionista. Só confirmando, servidores aqui da região do Seridó procuram a agência de Caicó. Agência de Caicó, certo? Tem a Central do Cidadão também em Currais Novos, certo? Parelhas, nós temos também um representante da Central do Cidadão. Então, Caicó, Parelhas e Currais Novos tem box, o Caicó tem a agência do IPERN e dessa outra cidade tem o box na Central do Cidadão. Eles procuram a Central do Cidadão. Ok, Nereu, muito obrigado pela participação e pelos esclarecimentos ao Sistema Rural. Obrigado, amigo. O IPERN é que agradece.